Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Doug, eu morei 4 anos na Irlanda fazendo intercâmbio. Hoje em dia eu moro aqui em Berlim como morador europeu, como cidadão europeu, não morador, porque eu já era morador antes. Eu vim abrir esse canal aqui pra vocês, pra conseguir te falar como é que é pra mim, essa minha experiência de morar aqui fora, contar pra vocês tudinho como é que foi a minha experiência morando na Irlanda fazendo intercâmbio. Eu demorei um pouco de tempo, né, pra abrir esse canal, pra conseguir passar pra vocês. E agora que eu abri, eu falo, mano, eu preciso contar todas as experiências que eu tive morando naquela cidade, porque pode ser que incentive você de alguma forma, você que tá aí sonhando, né, e vir pra cá, pro exterior, ou pode desanimar também, mas eu acho que vai te ajudar mais do que não te ajudar. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora! She's on your mind. Everyone knows I'm in over my head. Pra quem não sabe, em Galway existem 3 escolas de inglês, que é a GCI, a Atlantic e a Bridge Mills. E eu consegui estudar nas 3 escolas no período que eu estava morando lá fazendo intercâmbio, que foi no período de 2 anos. Você não consegue ficar mais que 2 anos como estudante de inglês na Irlanda. Aí você pergunta, eu fiquei 4 anos como, né? Foram 2 anos estudando inglês, 1 ano na pandemia, porque eles estavam estendendo o visto, então agora como se eu não pudesse sair de lá, que pra mim foi ótimo. E 1 ano com a cidadania. Assim, foi um pouco menos de 1 ano, mas eu falo 1 ano porque é mais fácil pra vocês conseguirem entender aqui. Então foram 4 anos no total. Depois disso eu falei, mano, partiu, né? Não tem mais o que fazer aqui na Irlanda, vamos explorar a Europa, vamos para outro lugar. Até por isso que eu resolvi morar aqui em Berlim. Fiz um vídeo aí falando sobre isso, meu último vídeo. Foi os motivos que eu resolvi sair da Irlanda e vir aqui pra Berlim. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais da minha história, vai lá e clica e vai lá e assiste. Sim, quando eu tava estudando nessas escolas, quando surgiu essa oportunidade, eu lembro que eu falei, mano, eu preciso muito abrir esse canal no YouTube só pra contar as experiências, porque são 3 escolas muito boas, não tão boas assim. Então chegou o momento, finalmente, de eu passar aqui pra vocês qual foi a minha opinião. Eu demorei 1 ano, né, depois de abrir esse canal, porque eu pensava, vai que surge uma oportunidade, uma parceria ali com uma escola, isso, aquilo, mas não apareceu, não surgiu, então eu vou jogar aqui um sincerão pra vocês e falar realmente o que eu senti em todas as escolas. Vai ser um vídeo por escola, então eu vou começar pela primeira escola, que é a GCI, que foi a primeira escola que eu estudei, eu fechei essa escola quando eu estava morando no Brasil ainda, então eu não tinha nenhuma referência sobre ela, só fui, né, segurei ali e fui. É por isso que eu tô aqui hoje, então eu vou gravar esse vídeo pra vocês, espero que vocês gostem. E só pra deixar muito claro, é tudo baseado na minha experiência, tudo baseado nas coisas que eu vivi lá. Mas é aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos meus, são opiniões minhas. São vivências que eu tive e que eu quero só passar pra vocês, que pode ser que te ajude. Pode ser que você ache, não, Galway não é pra mim, vou pra Dublin, vou pra Cork, vou pra Waterford, vou pra qualquer outra cidade. Mas não pra Galway, porque eu não gostei dessas escolas. Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender desse vídeo, porque vai te orientar e vai te ajudar bastante. No processo de você estar indo fazer intercâmbio, no processo, na sua experiência no geral, a escola, na minha opinião, depois da cidade que você escolhe, é a mais importante. Porque vai ser ali que vai te determinar se você vai conseguir estudar inglês, se você vai conseguir aprender a língua que você tá indo, né, pra lá, pra isso. Saber se tem muito brasileiro lá, se não tem, se a escola vai te ter o suporte necessário, se é uma escola séria ou não. E assim, quando eu tava fechando pra fazer intercâmbio, infelizmente não tinha nada sobre as escolas de Galway. E olhando aqui no YouTube, eu não achei nada assim, brasileiro dando opinião deles sobre as escolas que eles estudaram. Então eu acho que vai conseguir te ajudar, né? Espero que sim. Tinham 3 escolas pra estudar quando eu tava fechando meu curso. E a primeira... E assim, são 3 escolas. Uma era muito mais cara, que era essa escola, a GCI. E as outras escolas, elas tinham um preço mais parecidos. O valor eu falo no final. E essa escola era a mais cara que tinha, a GCI. E ela não é só uma escola de inglês. Ela também é uma faculdade. Ela é... Como é que é o nome? GCI, Galway Business School, GBS. Como eu te falei pra vocês, ela era a escola mais cara, era uma escola que eu não estava cotando para ir fazer o curso, mas, assim, 1 mês antes de eu fechar a minha matrícula com a agência, a escola deu um desconto
maravilhoso, sei lá, de 1.000 euros, e ela ficou afinelada com as outras escolas. Então eu pensei, vou pra GCI, porque a GCI é o lugar que eu quero estudar desde sempre, né? Que eu olhava assim, gente, essa escola é maravilhosa, a estrutura. Ela é uma escola localizada em Salt Hill, ela é bem mais afastada do que as outras. Afastada, né? Porque Gal é um ovo. Você vai levar, sei lá, 10 minutos andando do centro pra ela. Ela é uma escola em frente pro mar lá, né? Na Prom, que é a praia de Salt Hill. Então, assim, a vista maravilhosa. Até quando tá frio, aquela chuva, se olha assim, é bem dramático. Eu adorava. Então, era a escola que eu mais queria estudar. O único problema da GCI, no verão, você teria que estudar durante a tarde, por 2 meses. E pra quem não sabe, as escolas de Galway, em Dublin também, pelo menos em Galway, que vou ter mais propriedade pra falar, elas existem, você pode estudar no período da manhã e à tarde. Mas nessa escola especificamente, você só consegue estudar no período de manhã, porque à tarde ela é uma faculdade, ela tem os cursos lá dela focados na faculdade. Mas no verão, o que eles fazem? Eles puxam você, o estudante que está estudando de manhã, eles querem colocar você no horário da tarde para trazer esses europeus, para trazer outras pessoas para estudarem no horário de manhã no período do verão. O único problema, o maior problema disso tudo, que no verão você quer trabalhar. No verão você não quer estudar de tarde porque você vai querer estar trabalhando. Depende muito, porque pode ser que você se encontre trabalho no período da manhã, né? Não necessariamente no período da tarde. Mas aí vai na experiência de cada um, vai do que você quer. Eu não tive problema em estudar 2 meses de tarde, porque eu sei lá, eu tava muito aberto pra isso, vamos ver o que vai acontecer, gostei. A maioria das pessoas que estudam à tarde vão ser brasileiros nesse pacote, né, que na época. Mas também pra mim nunca foi um problema, até preferia. Esse era o problema nessa época, tá, gente? Então, assim, eu fechei o curso lá na GCI sabendo disso, outras pessoas também. E, assim, todo mundo que fechou o curso comigo, meus amigos, né, que são meus amigos até hoje, eles só fecharam na GCI por causa do desconto. Por outro lado, por outra razão, eles não iriam ter estudado lá, porque era bem caro, gente. Vou falar pra vocês depois o valor, tá bom? Tempo de estudo, no total, gente, sempre vai ser isso. Vão ser 6 meses de estudo e 2 meses de férias, tá bom? E na GCI, falando de férias, na época que eu estudei lá, você podia solicitar as férias no período que você quisesse. Por exemplo, eu tô estudando já por 2 meses, eu quero tirar férias de 2 semanas daqui 1 mês. Então você poderia fazer solicitação disso na secretaria e aí você usaria essas 2 semanas de férias para fazer o que você quisesse. Você poderia trabalhar as 40 horas se você estivesse precisando, você poderia viajar. Mas, fazendo uma breve pesquisa aqui para gravar esse vídeo para vocês, a imigração ela unificou todo o período de férias nas escolas de Galway, na Irlanda no geral. Que é o quê? Eu tenho aqui anotado, gente. Olha como eu sou preparado, prevenido. Agora, para você tirar férias nas escolas de Galway, você consegue tirar de junho a setembro, que são os períodos de verão, né? Que você quer um período de verão, que é o período mais busy lá, que é um período que você realmente vai ter mais oportunidade de trabalho, porque o turismo vai estar ali, né, borbulhando. Então, assim, você vai conseguir mais horas nesse período. E também você vai conseguir tirar férias do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro. Então, essas 2 janelas abertas, né, pra você conseguir fazer essa solicitação pra tirar férias. Aí você viu pra que você quer tirar férias, se é pra trabalhar, se é pra viajar. Na época que eu estava em Galway, fazendo intercâmbio, eu consegui meu primeiro emprego depois de 3 meses, que foi em agosto, meu primeiro emprego oficial. E era no período da noite, então assim, não ia interferir se eu estudasse de manhã ou à tarde. Que eu geralmente começava umas 5 horas, 6 horas, que era nesse pub, né? E, gente, só pra você saber, quando você for procurar emprego na Irlanda, às vezes você consegue se adaptar. Se, eu consegui esse emprego durante a noite, num pub, e você não gostou, não é uma coisa impossível pra você conseguir outro emprego, tá bom? Não fica tão apegado a vagas que você acha que, não vou conseguir trabalhar em outro horário. Você consegue, porque tem oportunidade de trabalho. Ainda mais agora, entendeu? Muito diferente da época que eu estava morando lá. Os problemas hoje em Galway são outros. Nos primeiros dias de aula, em todas as escolas, você vai fazer um teste pra saber qual que é o seu nível de inglês. E eu fazendo o teste lá, não sabia nada de inglês, gente. Só fui marcando x, aí depois tem um teste oral.
legal. E aí ela te coloca na classe, né, no nível que ela acha que é mais apropriado. Eu, como não tinha inglês nenhum, ela me colocou no nível básico lá da escola, que é o whatever. Mas assim, como eu não tinha inglês nenhum, eu achava que eu ia entrar no básico. Mas assim, as escolas de inglês em Galway, não existe um nível básico. A menos que você vá lá e fale, eu quero uma aula que eu aprenda números, entendeu? Cor, direção, coisas bem básicas. Eles acham que, tipo, pode ser que perca de tempo, eles não querem pagar um professor pra eles, tem várias razões. Então, assim, eu já fui pro Elementary, que também é muito básico, mas o único problema pra mim, que eu já falei isso no vídeo anterior, você não começa o curso de inglês no primeira semana do livro, que você tem um livro lá, né? Você tem um livro e cada semana é uma coisa diferente, um verbo diferente, uma sentença diferente. Então você fica com esse módulo por uma semana. E toda semana você vai mudando de estudo, né? Tipo, uma semana você vai aprender verbo to be, outra semana você vai aprender o presente, o pretérito, o perfeito, então assim, cada semana é uma coisa, entendeu? O livro tem um total de 12 semanas, até você concluir o ciclo, fazer um teste e talvez mudar de nível ou não. Então assim, quando eu cheguei na semana número 8 ou 9, e era tipo uma coisa assim, que porra que eu tô fazendo aqui? Eu cheguei numa semana 8, 9 e eu fiquei muito perdida, gente. Ficava muito perdida. E assim, eu meio que... No começo, eu não gostei muito da experiência, assim, porque eu falei... Eu sinto que eu não tô aprendendo, sabe? A minha classe já tava com inglês muito melhor que o meu, assim, muito básico também, mas ele já tinha uma noção muito melhor. E assim, você cai de paraquedas numa sala que você não sabe nem o que você tá fazendo lá, porque ninguém vai falar português. A professora não vai ficar falando com você em português. Em nenhuma escola isso, tá? Eles vão ficar falando com você em inglês e elas vão ficar insistindo até você entender. E pra mim eu estava tipo, eu não tô entendendo, eu quero começar lá na unidade número 1, no básico. Então eu demorei mais de um mês pra conseguir o que eu queria, né? Então eu tenho que esperar. Isso é um problema de todas as escolas, que tipo, é meio frustrante. A agência não me explicou isso. Então, quando você for ir pra Irlanda... Tenta alinhar com a agência, eu não sei se isso é possível, mas se você tá pagando, você deveria saber isso, né? Então alinha com a sua agência e vê com a escola também quando que é a melhor época pra você para começar o curso no nível, no comecinho do livro, né? Porque aí você não perde tempo. Eu tava tão eufórico e tão ansioso, e assim, eu não sou uma pessoa muito acadêmica, né? Então pra mim, no final das contas, não fez muita diferença quando chegou no básico lá. E eu vou explicar pra vocês aqui no decorrer do vídeo. Foi lá, fiz a provinha, consegui, entrei na sala. Você não precisa ficar com vergonha, eu também não fiquei com vergonha, porque você tá indo lá pra aprender inglês. Você não precisa falar, ficar com vergonha de não saber inglês, sabe? Você tá pagando muito dinheiro, você saiu de um país, você tá numa situação bem complicada. Então não se preocupe em passar vergonha na escola. Você tá lá pra aprender aquela língua, e eles entendem isso. Pelo menos na GCI eles eram muito assim, amigos, eles davam muito suporte à secretaria e eles tinham muita paciência mesmo, assim. Eu acho que eles já têm muita experiência com estudante, ainda mais estudante brasileiro. O livro, gente, uma questão que eu vou falar pra vocês do livro. O livro que você vai começar a estudar não tá incluso no seu pacote, muitas vezes. Você tem que comprar a parte. Uma recomendação que eu dou pra vocês, que nunca ninguém me falou isso, é você não usar o livro, escrever no livro. Você tem um caderno pra colocar as respostas do livro lá, porque depois você pode vender esse livro, entendeu? E da mesma forma que você não deveria comprar um livro do zero, você pode comprar livros de outros estudantes que fizeram isso e ir passando, porque às vezes ele é caro, tipo 20 euros ou 15 euros um livro que você vai usar uma vez, e eu tenho certeza que você não vai olhar esse livro de novo. Eu não colhei. A infraestrutura da GCI, como eu falei, ela é uma estrutura bem grande. Eu, infelizmente, não tirei muitas fotos, mas se você pesquisar aí no Google, você vai ver. É sei lá, 3 andares. Hoje em dia tem um restaurante brasileiro lá, que é a Laura Rosso. Então você pode ir lá comer uma sua feijoada se tiver com vontade, né? Porque eu estudei, era uma outra empresa, era um outro restaurante. Em volta lá na estrutura tem um mercadinho em frente, tem um posto de gasolina em frente, você pode comprar um café mais barato se você achar que é necessário. Tem lugar pra você colocar bicicleta, tem lugar pra você
interagir com outros estudantes, tipo um refeitório, né? Um refeitório. Eles chamam de Hallamore, deve ser alguma palavra em irlandês. Mas é um lugar lá que você pode almoçar, você pode estudar, tem biblioteca, tem uma salinha de informática, tem bastante salas. As salas, elas têm esse telão, gente, que eu achava incrível. Eu achava, gente, isso é muito primeiro mundo, né? Que era uma lousa interativa. Então você escrevia, sei lá, interativa, não era giz ou tipo canetão, tipo esses negócios aqui, né? Era digital, super moderno. Na GCI, os professores, eles são muito bons, cada semana eles trocam de professor. Então, assim, você tem 2 professores por dia. São 3 horas e meia por dia. Então, assim, tem 1h30 um professor, intervalo, depois 1h30 outro professor. E isso é muito bom quando você muda de professor, né? Porque às vezes você não gosta de alguém, você não vai muito com a cara de um professor, você não entendeu como a metodologia dele não é legal pra você. Então essa coisa de mudar é muito legal. E não que vai mudar e que você vai ter 30 professores diferentes, mas toda semana muda porque aí é uma outra técnica. Eles acham que assim você consegue aprender um pouquinho de um pouquinho de outro e fazer, né, entender melhor. E isso eu adorava, gente, adorava. Toda sexta-feira tinha uma prova. E na GCI era de todas as escolas, era a prova que eu gostava mais, né? Que eu gostei mais, porque eles realmente, na semana, eles tentavam buscar tudo, tipo, em você, sabe? O seu máximo, que era a escrita, que era a gramática, que era o speaking, que era o listening, que é a escuta, né? Escutar o inglês lá. Então eles faziam com que você aprendesse tivesse um pouco de cada elemento, e na prova também era assim, entendeu? E era bem estruturado, bem legal mesmo o sistema que eles usavam, diferente das outras escolas, mas quando tiver nas outras escolas, eu falo, tá bom? Questão de professor, tinham professores que eram bem caidinhos, sabe? Que não dava muito certo. Tinham professores que eram muito bons, sabe? Eu adorava muito. Pra você conseguir passar de nível na GCI, quando você acaba o livro, depois de 12 semanas, que dá em média, sei lá, 2 meses e meio, né? Quase 3 semanas, quase 3 meses. Vamos colocar 3 meses. Você faz um teste lá na GCI, você faz um teste escrito, e aí se você conseguir uma pontuação, significa que você tá apto a você mudar de nível ou não. Pra você, tipo, do elementary pro pré-elementary. Anyway, gente, faz tanto tempo que eu não lembro como é que é o nível aqui nos negócios. Então você faz o teste, aí depois lembro que tinha uma folhinha lá com o seu nome pra ver se você mudou de sala ou não. Eu lembro que eu fiz o teste uma vez, porque, gente, eu era muito ruim pra aprender, gente. Eu não me esforcei o tanto que eu poderia ter me esforçado pra aprender o inglês. Eu tava com a cabecinha em outro lugar. Eu lembro que quando eu tava fazendo o teste, eu tava colando na minha amiga Tatiana ou Juliana, e tava colando, e o professor me pegou colando. Gente, quem cola, né? Tipo, eu tô ali pra aprender, ninguém liga. Não é escola, não é faculdade, né? Mas eu tava desesperado de ser o único da turma não passar de nível, porque eu sabia que eu não ia passar. Mas eu sabia que eu não queria passar 3 meses vendo a mesma coisa, entendeu? Então eu colei lá, e aí o professor me pegou, mas acho que eles entenderam que eu poderia avançar de nível, eles me passaram de nível. E eu tenho certeza, se você discutir muito lá, falar assim, eu quero ir pra essa sala, eles vão fazer o que você quer, entendeu? Então, assim, é o feeling, né? Se você não for, tipo, uma pessoa muito chata lá também, eles vão te ajudar bastante. Uma outra coisa que tem em todas as escolas, isso você precisa mesmo, se você pensa em renovar, que é a frequência. Todas as escolas de inglês na Irlanda, você precisa ter no mínimo 85% de frequência e levar esse papel para a imigração, caso você queira renovar. Para provar que você não tá lá na Irlanda só curtindo, trabalhando, você tá realmente indo para as aulas, indo para a escola. Eu nunca consegui 85%, porque para mim era muito difícil ir para a escola todos os dias, de segunda a sexta. Então toda semana, pelo menos um dia na semana, eu não ia para a escola. E às vezes quando eu ia para a escola eu não queria estar lá, então era meio maçante para mim, era bem complicado. Mas assim, eu tive problemas com outras escolas, com a GCA eu nunca tive problema, eu consegui alcançar o 85% mínimo para conseguir inovar o curso.
Porque se você não tiver esse papel, gente, você não consegue renovar. Tipo, a imigração vai pedir, tipo, cadê a sua attendance, ele fala, né? A frequência. E se você não tiver, desiste, gente. Aí vai ser um outro problema que eu conto pra vocês depois. E muito fofinho na GCI, quando você termina o curso, tem tipo uma cerimônia, tipo, eu não tive isso nas outras escolas, que é, eles chamam o seu nome, Douglas Costa. Daí você vai lá, pega o seu certificado, daí tira a fotinha. E aí é muito fofinho essa coisa, sabe? Eles também fazem muitos eventos lá pra interagir, né, os alunos. O meu problema no meu primeiro visto é que eu tava ocupado procurando emprego, procurando casa, conhecendo gente, saindo muito, viajando. Então, assim, infelizmente, o tempo que eu tinha no meu primeiro visto, eu não usei pra estudar. E pra mim, gente, aprender inglês eu achava que ia ser muito mais fácil do que realmente foi. Porque se você não estuda, você não aprende. Sabia disso? Eu não sabia. Eu achei que por osmose eu ia aprender inglês. Tipo, praticando, eu tô lá, vou praticar, vou falar inglês. Mas não é assim que funciona. Então eu sinto que eu desperdicei money, que eu joguei dinheiro fora, estudando na GCI no sentido do inglês, que eu poderia ter absorvido muito mais do que eu absorvi. Porque depois nas outras escolas, eu vi que, tipo, mano, o que eu fiz, né? Tô perdendo meu tempo. Porque a GCI, realmente, ela te dá todo o suporte necessário pra você conseguir aprender o inglês. E, assim, professores incríveis, sala de aula muito completa. Questão de brasileiro, vai ter sempre muito mais brasileiros do que qualquer outra nacionalidade. Quanto a isso, você tem que não pensar muito. Como eu estudei de manhã, com certeza, ir numa escola um pouco mais cara, então tinha mais europeu do que as outras escolas. Eu estudei à tarde só em uma das escolas, então eu vou gravar aqui pra vocês falando como é que foi estudar à tarde na Irlanda. E foi uma experiência completamente diferente de estudar de manhã. Eu não recomendo você estudar à tarde. Se você tá desesperado mesmo pra ir pra Irlanda e você não consegue esperar um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro pra estudar de manhã, vá com Deus. Mas a experiência de manhã é muito mais completa do que estudar à tarde, no quesito de ser brasileiro. Porque acho que no período da tarde, os professores estão mais cansados, eles não dão muita atenção pra você. De manhã, eu acho que as pessoas estão muito mais, assim, preparadas pra te ajudar do que à tarde. Parece que à tarde eles meio que ligam, foda-se, e, tipo, entendeu? Essa é a energia que eu senti. Então, assim, estudando de manhã na GCI, eu senti que eles deram tudo o que que eu precisava pra aprender. Eu que não tava muito disposto a sentar minha bundinha lá e estudar, entendeu? Infelizmente eu não conseguia, eu sofri 100% da minha experiência estudando na GCI, mas é uma escola que eu recomendo 100%, que eu acho que se você for pra lá, você não vai se arrepender. Você também na GCI, quando você começa com uma turma lá, você muda de turma o tempo todo. Tipo, a cada 3, 4 semanas, eles mesclam a sua turma. Então é legal que você não fica tão, né? Se você não gosta de alguém da sua turma, você não vai com a cara. Até se você, sei lá... É bom pra você conhecer mais gente, porque às vezes você precisa disso. É tudo que você precisa. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar pra vocês da GCI. É uma escola muito boa. Se você tem mais dúvidas, se você quer que eu te explique um pouco melhor, se não foi claro o suficiente, me manda mensagem aqui no meu Instagram, que se for coerente eu consigo te ajudar. E eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar da GCI. Ai, gente, GCI, oi, Espalinha, faz tempo. Faz muito tempo. Eu estudei lá em 2018. Muitas coisas devem ter mudado, mas eu acho que assim, a estrutura ou a metodologia deles deve continuar a mesma. Então eu recomendo, deve estar muito mais caro. Gente, o valor dessa escola. Na época eu paguei 3.500 euros. Quando eu tava fechando ela era 4.500. Então assim, era muito dinheiro. Isso estudando 2 meses à tarde, tá, gente? Então você tem que estar disposto a isso também. As pessoas lá não gostaram muito não, uns meus colegas. Mas assim, eles sabiam que eles estavam se metendo antes de fechar o curso. Então não era culpa da escola também. Gente, é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria pra vocês agora. Valores, infraestrutura, professores, se vale ou não a pena. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esquece de deixar aquele like. Não esquece de compartilhar com os amiguinhos que querem ir pra Irlanda, pra Galway. E o mais importante, que isso me deixa muito, muito, muito feliz, que é o quê? Inscrever no meu canal. Porque vocês inscrevendo, vocês me ajudam, eu te ajudo. Isso me dá mais motivação pra continuar gravando vídeo aqui pra vocês, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora deixa aí nos comentários se gostou, se já ajudou, se tiver alguma dúvida. Não precisa, às vezes, ir lá no Instagram. Escreve aqui nos comentários que se eu conseguir eu te ajudo, tá bom? Amo vocês. Tchussi! Nos vemos na próxima semana. Tchussi!